Os amigos do meu noivo brincaram dizendo que ele tinha uma noiva reserva, esperando para o caso de eu fazer alguma besteira. Sorri como se não fosse nada demais. Então, fui até a garota a quem se referiam, coloquei o anel barato de $100 na mão dela e disse: pode ir. Ele é seu agora. A sala inteira ficou em silêncio, e finalmente senti que estava no controle. O melhor amigo do meu noivo chamou outra mulher de sua noiva reserva na nossa festa de noivado, na frente de 20 pessoas no meu apartamento, enquanto eu estava na cozinha cortando queijo. Vamos lá, todos nós sabemos disso. Trevor murmurou, balançando o corpo com um copo de cerveja erguido. Se Grace cometer algum erro, Sienna está pronta no banco de reservas, certo? Noiva reserva. O riso foi imediato e desconfortável. Fiquei ali paralisada, esperando que Jacob dissesse alguma coisa. Esperando que ele encerrasse o assunto, esperando que ele me defendesse, que dissesse a Trevor que ele havia passado dos limites, que provasse que eu não era apenas uma substituta até que alguém melhor aparecesse. Ele riu. Meu noivo, o homem que me pediu em casamento há 6 meses com um anel de $100 e disse que era irônico, ficou parado rindo enquanto seu melhor amigo anunciava para todos que eu era substituível. Sienna, a amiga de infância que ele sempre jurou ser como uma irmã, sentou-se no meu sofá, sorrindo. Sem constrangimento, sem horror. Por favor. Aquele sorriso me disse tudo o que eu precisava saber. Então, tomei uma decisão. Tirei o anel de noivado do bolso do meu casaco, caminhei pela multidão silenciosa e entreguei-o diretamente a ela. Chega mais, querida. Ele é todo seu. Mas estou me adiantando. Para entender como cheguei àquele momento, como acabei destruindo minha própria festa de noivado na frente de todos que Jacob amava. Você precisa saber quem eu era antes daquela noite. Você precisa saber a vida que eu pensava estar construindo. Meu nome é Grace Daniels. Tenho 31 anos e, até 3 noites atrás, achava que tinha tudo resolvido. Sou designer gráfica freelancer, o que significa que trabalho em casa de pijama com mais frequência do que gostaria de admitir em público. E meu loft no centro da cidade também funciona como meu escritório. É pequeno, mas é meu. Paredes de tijolos aparentes, janelas altas com vista para a cidade, espaço suficiente apenas para uma cama, uma área de trabalho e um sofá vintage que encontrei em um leilão de antiguidades e me convenci de que era charmoso em vez de desconfortável. Adoro aquele espaço. Ainda adoro. Era inteiramente meu. Meu nome no contrato de aluguel, meus móveis, minhas regras. Jacob foi se aproximando aos poucos, cerca de 1 ano depois do início do nosso relacionamento. Começou pequeno. Uma escova de dentes no banheiro, algumas roupas no armário, depois o laptop dele apareceu na minha mesa, os sapatos perto da porta. Toda a vida dele se misturou à minha, a ponto de eu não conseguir mais me lembrar de como era o sótão antes dele. Estávamos juntos há 3 anos, nos conhecemos no churrasco de um amigo em comum numa tarde quente de verão. Ele estava perto da churrasqueira, discutindo amigavelmente com o anfitrião sobre a técnica correta para usar carvão, e quando ria, era aquele tipo de risada que fazia todos ao redor quererem rir também. Ele parecia tranquilo, descomplicado, estável de um jeito que os homens com quem namorei antes nunca foram. Sem joguinhos, sem drama, sou Jacob com seu sorriso fácil, suas piadas de tiozão horríveis e seu hábito de colocar a mão na minha lombar quando caminhávamos por lugares lotados. Ele trabalhava como gerente de vendas em uma startup de tecnologia. Um daqueles trabalhos que são impressionantes em jantares, mas que significam horários imprevisíveis e pagamento por comissão que varia drasticamente de mês para mês. Não me importei. Meu trabalho de design era bem remunerado. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Tínhamos rotinas, pequenas tradições que pareciam ser a base de algo real. Domingo de manhã significava feira de produtores. Íamos juntos a pé, Jacob carregando as sacolas de lona enquanto eu escolhia os legumes que inevitavelmente esquecia de cozinhar antes que estragassem. Depois, voltávamos para o loft, preparávamos café e sentávamos na varanda para observar a cidade despertar lá embaixo. Aquelas manhãs pareciam sólidas, como a prova de que estávamos construindo algo que importava. Minha irmã mais nova, Maya, mora 2 horas daqui com o marido, Tom, e os filhos gêmeos de 4 anos. Ela é daquelas pessoas que enxergam através de tudo, que fazem as perguntas incômodas que ninguém mais tem coragem de fazer.
A primeira vez que ela conheceu Jacob foi em um jantar em família, há cerca de 2 anos. Ela me chamou de lado na cozinha depois, enquanto eu estava colocando a louça na lava-louças. Ele é muito galanteador, disse ela, em voz baixa. Observe-o. Eu dei risada e deixei para lá. Você não confia em ninguém. Confio em pessoas que não se apresentam para uma plateia. Ela me entregou outro prato. Seus olhos estavam sérios. Ele se comporta de forma diferente quando está sendo observado. Eu disse a ela que ela estava sendo superprotetora, que Jacob era naturalmente carismático e que ser simpático não era um defeito de caráter. Mas as palavras dela ficaram na minha cabeça. Uma pequena semente de dúvida que eu tentava enterrar. Meus pais, no entanto, o adoravam. Ambos professores aposentados que vivem em uma modesta casa de campo no centro da Flórida. Eles acolheram Jacob como se ele já fosse da família. Meu pai o ensinou a grelhar garoupa. Minha mãe começou a enviar por e-mail receitas da sua famosa lasanha. Todas as ligações telefônicas terminavam com eles perguntando sobre os planos de casamento, suas vozes transbordando esperança. Há 6 meses, Jacob fez o pedido de casamento. Estávamos em nossa cafeteria de sempre, um lugarzinho simples a 2 quarteirões do loft que fazia os melhores lattes com leite de aveia da cidade. Era uma manhã de terça-feira. Eu estava trabalhando na reformulação do logotipo de uma padaria local. Laptop aberto, com a tela parcialmente focada porque Jacob não parava de sorrir para mim do outro lado da mesa, de um jeito que me deixava desconfiada. Então ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou de lá uma pequena caixa de veludo. Meu coração parou. Ele deslizou o envelope pela mesa e o abriu. Dentro havia um anel de prata martelada com uma pedra de zircônia cúbica, obviamente de qualidade inferior. É irônico, disse ele, que aquele sorriso tenha se alargado. Nós não somos o tipo de pessoa que precisa de um diamante enorme para provar alguma coisa. Isto é autêntico. Isso é tão a nossa cara. Eu ri de verdade, encantada com o gesto, com a ideia de que de alguma forma estávamos acima do materialismo, que nosso amor era construído sobre algo mais profundo do que joias caras. Eu disse que sim. Ele colocou o anel no meu dedo ali mesmo, na cafeteria, e tiramos uma selfie que eu postei imediatamente com a legenda. Ele foi até Jared. Estou brincando. Mas mesmo assim eu disse sim. Os comentários começaram a surgir em poucos minutos. Emojis de coração, parabéns. Nossos amigos disseram que foi doce, autêntico e perfeito para nós. Mas também houve outras reações. As mais silenciosas. Minha colega de trabalho, Dana, uma mulher de língua afiada na casa dos 40 anos que havia sobrevivido a 2 divórcios e visto de tudo, me mandou uma mensagem 1 hora depois. Que anel bonito! Você gosta dele? Respondi com um emoji de joinha. Claro, eu não me importei. Foi irônico. Fomos nós. Mas quando mostrei o anel pessoalmente a ela no dia seguinte, no escritório, ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada, não disse absolutamente nada e voltou a tomar seu café. Aquele silêncio disse tudo o que as palavras dela não conseguiram expressar. Senti uma dúvida surgir, mas por pouco tempo, quase imperceptível. Mas eu reprimi a ideia rapidamente, dizendo a mim mesma que estava sendo superficial, que o amor não se mede pelo tamanho de uma pedra ou pelo preço em um recibo. Jacob era diferente. Era isso que eu repetia para mim mesmo. Ele era real. Organizar a festa de noivado acabou sendo mais complicado do que eu esperava. Jacob queria algo informal. Os amigos dele, meu loft, cerveja, vinho, nada de luxo. Sua mãe, Eleanor, tinha outros planos. Eleanor era o tipo de mulher que usava brincos de pérola para o brunch e tinha opiniões fortes sobre tudo, desde talheres até a contagem de fios da roupa. Ela queria um jantar formal no clube de campo do qual era sócia. Convites impressos, um jantar formal, o tipo de evento que anunciava ao seu círculo social que seu filho ia se casar. Bem, eu sugeri um meio-termo, um bom restaurante, algo intermediário. Jacob encerrou o assunto imediatamente. Meus amigos odiariam isso, Grace. Eles sentiriam que precisavam se comportar. Isto deveria ser divertido. Então, fizemos do jeito dele. Meu vestido casual para usar no loft.
20 pessoas, a maioria das quais eu só tinha encontrado uma ou duas vezes. Passei a semana inteira antes da festa me preparando, limpando cada canto do apartamento, comprando 3 tipos de queijo e 2 tipos de biscoito, montando uma tábua de shawarma que poderia ter sido fotografada para uma revista, pendurando lâmpadas Edison nas paredes de tijolos aparentes para criar aquele brilho quente e intimista que Jacob disse que ficaria perfeito. Ele me ajudou enviando os convites e dizendo para eu não me estressar. Na manhã da festa, encontrei a senhora T no corredor. Ela é minha vizinha, uma viúva idosa que mora no prédio há 30 anos. Ela sempre pergunta sobre a minha vida com genuíno interesse. Aquele tipo de olhar que as mulheres mais velhas têm quando já viram o suficiente para saber o que realmente importa. Eu estava subindo do carro com as sacolas de compras quando ela segurou a porta do elevador para mim. Hoje à noite será uma grande noite, disse ela com um sorriso caloroso. Sim, festa de noivado. Oh, que maravilha! Você já marcou uma data? Ajustei as sacolas em meus braços. Ainda não. Jacob quer aproveitar o noivado por um tempo primeiro. Sem pressa. O sorriso da senhora Shea não desapareceu, mas algo mudou em seu olhar. Ele me lançou um olhar demorado e ponderado. Um homem que certamente não precisa esperar, disse ela baixinho. Então as portas do elevador se abriram no andar dela e ela saiu, me deixando sozinha com minhas compras e um nó apertando meu peito. Tentei ignorar as palavras dela. Eu dizia a mim mesma que ela era antiquada, que não havia um momento certo para essas coisas, que Jacob e eu estávamos bem. Naquela noite, preparei-me com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho simples, nada muito formal, nada que fizesse os amigos de faculdade do Jacob se sentirem deslocados. Eu estava em frente ao espelho do banheiro, ajustando o decote, alisando o cabelo, encarando meu próprio reflexo como se estivesse tentando convencê-la de que estava tudo bem. O anel refletiu a luz do teto. Zircônia cúbica prateada fosca martelada que não brilhava muito. Irônico, lembrei a mim mesmo. Respirei fundo e disse a mim mesma para parar de pensar demais. O ceticismo de Maya tinha me afetado. O comentário da senhora Shea não significou nada. Eu só precisava relaxar e aproveitar a comemoração. Mas, ao ouvir a primeira batida na porta, ao forçar um sorriso e abri-la para receber estranhos em minha casa, não consegui silenciar a voz pequena e insistente que sussurrava no fundo da minha mente. Tem algo errado. Eu simplesmente ainda não sabia o quão assustadoramente certa aquela voz era. Os primeiros convidados chegaram às 7 horas e, em poucos minutos, percebi que aquela não seria a minha festa. Os amigos de faculdade de Jacob entraram pela porta como se fossem donos do lugar. Vozes altas, abraços com tapinhas nas costas, piadas internas voando pelo meu loft antes mesmo de se darem ao trabalho de me cumprimentar. Fiquei perto da entrada com o que eu esperava parecer um sorriso acolhedor, aceitando casacos e garrafas de vinho que as pessoas traziam, direcionando-as para a mesa de bebidas que eu havia passado uma hora preparando com perfeição. Você deve ser a Grace, disse um cara. Cal, acho que era esse o nome dele. Já tínhamos nos encontrado uma vez antes, em um bar, meses atrás. Ele não esperou pela minha resposta antes de passar por mim e ir em direção a Jacob, que já estava reunido perto da ilha da cozinha. Eu vi Jacob se transformar. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, movendo-se pela sala com uma energia que eu raramente via em casa. Reabastecendo as bebidas, aumentando o volume da música, começando a contar histórias que faziam todos se dobrarem de tanto rir. Histórias das quais eu não fiz parte. Memórias de um tempo anterior à minha morte. Toda vez que eu tentava participar de uma conversa, ficar ao lado dele como se fôssemos uma equipe esta noite, ele se afastava, com a mão no ombro de outra pessoa, procurando outra bebida para servir, outra risada para buscar. No 7º trimestre, eu já havia aceitado silenciosamente meu papel, o de anfitrião, não o convidado de honra, apenas a pessoa que garantia que o copo de ninguém ficasse vazio. Reabasteci o balde de gelo, limpei um líquido que alguém havia derramado na mesa de centro, reorganizei a tábua de charcuterie na qual paguei $40, garantindo que as rosas de salame ficassem perfeitas como em uma revista, mesmo que ninguém estivesse prestando atenção. Trevor já estava bêbado. Percebi isso pelo jeito como ele se balançava ao gesticular, e o volume da sua voz aumentava a cada cerveja que ele abria. Ele era o melhor amigo de Jacob desde a faculdade. O cara que ainda achava que fazer keg stand era o auge da conquista humana.
Quem media a amizade pela quantidade de histórias embaraçosas que conseguia contar sobre você em público? Ele nunca gostou de mim. Ou talvez ele simplesmente não tenha me visto. De qualquer forma, cada história que ele contava parecia ter o objetivo de lembrar a todos na sala que ele conhecia Jacob há mais tempo, que o entendia melhor, que tinha acesso a uma versão dele que eu jamais conseguiria. Eu estava de volta à cozinha fatiando mais queijo cheddar quando ouvi a porta abrir novamente. Não precisei olhar para saber que era Sienna. Percebi isso pela mudança na voz de Jacob. A forma como ficou mais suave, mais quente, diferente. Levantei os olhos da tábua de cortar. Ela estava parada na porta, vestindo um vestido preto envelope que parecia mais apropriado para uma festa de coquetel no centro da cidade do que para um encontro casual em um loft. Seus cabelos caíam em ondas perfeitas. Seu sorriso era confiante, natural, como se ela já tivesse estado ali 1000 vezes antes. Jacob atravessou a sala em 4 passos largos. Ele a puxou para um abraço que se prolongou demais. A mão dele demorou-se na parte inferior das costas dela. Ele deu uma risada radiante e espontânea e disse algo que eu não consegui ouvir, mas que o fez sorrir. Olhei para a faca de queijo na minha mão e me concentrei no movimento. Fatias finas, cortes uniformes, respire. O ciúme era algo desagradável. O ciúme era injusto. Eu estava sendo paranoico. Repeti isso como um mantra, mas minhas mãos não paravam de tremer. De repente, a cozinha pareceu quente demais e pequena demais. Eu conseguia ouvir a voz de Sienna se misturando com a de Jacob. Seus amigos a cumprimentavam como se ela fizesse parte do círculo íntimo. Provavelmente sim. Ela os conhecia a todos há mais tempo do que eu. Quando finalmente levei a prancha recarregada de volta para a sala de estar, Sienna estava sentada no meu sofá. Jacob sentou-se ao lado dela, com o braço casualmente estendido sobre as almofadas do encosto, sem tocá-la diretamente, mas perto o suficiente para não a tocar. Muito perto. Coloquei a tábua sobre a mesa de centro e ninguém sequer olhou para ela. A música ficou mais alta. As conversas ficaram mais animadas. Eu vagava pela minha própria casa como se fosse invisível, recolhendo garrafas vazias, sorrindo quando alguém me agradecia, sentindo-me mais solitária do que nunca, rodeada de pessoas. Então Trevor se levantou. Ele cambaleava, agarrando-se à garrafa de cerveja como se ela o mantivesse em pé. Ei, pessoal, ele gritou por cima da música. Quero fazer um brinde. Algumas pessoas se viraram. O volume diminuiu ligeiramente. Senti um aperto no estômago sem saber porquê. Jacob riu do sofá. Trevor, senta aí. Não, isto é importante. Trevor ergueu a garrafa ainda mais, sorrindo como se estivesse prestes a fazer a apresentação da noite. Para Jacob e Grace. Algumas pessoas ergueram suas bebidas. Senti um calor subir pelo meu pescoço, sem saber se devia sorrir ou desaparecer na cozinha. 2 pessoas que provam, continuou Trevor, com a fala um pouco arrastada, que o amor pode sobreviver a tudo. Até mesmo o plano B de Jacob. Risadas nervosas ecoaram pela sala. Fiquei completamente imóvel. A faca de queijo ainda estava na minha mão, esquecida. Trevor se virou para Sienna, apontando para ela com a garrafa, e seu sorriso se alargou. Vamos lá, todos nós sabemos disso. Se Grace algum dia desistir, Sienna está esperando nos bastidores desde o ensino médio, certo? Ele ergueu a bebida ainda mais, e sua voz agora ecoava com força. Noivo reserva, sempre pronto. Dessa vez, as risadas foram mais altas, Harper. Alguém assobiou. Outra pessoa aplaudiu. E Sienna não pareceu horrorizada. Ela não se opôs. Ela sorriu. Era pequena, quase tímida, mas inegavelmente satisfeita, como se estivesse esperando há anos que alguém finalmente dissesse isso em voz alta. Olhei para Jacob. Ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando para ela. E o rosto dele. Seu rosto fez algo que eu tentei me convencer de que já havia imaginado 100 vezes. Suavizou-se da mesma forma que costumava suavizar-se nos primeiros tempos, quando ele me olhava antes de tudo se tornar rotina, confortável e dado como certo. Uma ternura que eu não via dirigida a mim há meses. Então ele riu.
Não foi uma risada para calar a boca. Não foi uma risada desconfortável do tipo isso foi longe demais. Foi só uma risada, como se fosse engraçado. Como se a piada de Trevor fosse inofensiva. Como se eu não fosse importante o suficiente para ser defendido. A sala continuava girando ao meu redor. As pessoas voltaram às suas conversas. A música voltou a aumentar de volume. Alguém pegou outra cerveja do cooler, mas eu me senti como se tivesse submergido. Som abafado. Visão distorcida. Senti um aperto no peito. Coloquei a faca de queijo sobre a bancada com muito cuidado, como se me movesse muito rápido, pudesse quebrá-la. Então, caminhei com total determinação pelo meio da multidão. As conversas se interromperam quando passei. As pessoas perceberam. Seus olhos acompanharam meus movimentos. Pude sentir a mudança no ambiente, a súbita percepção de que algo estava acontecendo. Meti a mão no bolso do meu casaco, aquele que estava pendurado na cadeira perto da porta, e tirei a pequena caixa de veludo. Aquela que eu carreguei a noite toda, aquela que eu planejava exibir mais tarde com uma risada, fazendo uma piada sobre o quão perfeitamente combinava conosco. Segurei-o na palma da minha mão, sentindo o peso. $100. Zircônia cúbica, prata martelada, o anel de noivado mais barato que qualquer mulher que eu conhecia já havia recebido e prestes a se tornar a coisa mais cara que eu já possuí, porque me custaria um relacionamento, um futuro, uma vida inteira imaginada. Fui direto para Siena. Ela olhou para cima. O sorriso dela desapareceu. Seus olhos se arregalaram. Abri a caixa. O anel captou o brilho fraco da lâmpada Edison. Pode ir em frente, eu disse. Minha voz estava firme. Chegam a ser assustadoramente uniformes. Ele agora é seu. Coloquei a caixa diretamente em sua mão. O quarto ficou completamente em silêncio. Não é um silêncio constrangedor. Silêncio absoluto. Aquele tipo de batimento cardíaco em que você consegue ouvir o seu próprio coração batendo. Siena olhou fixamente para o anel, seu rosto passando por choque, confusão e um crescente horror. Grace, eu não fiz isso. Você não fez isso. O quê? Interrompi suavemente. Não era minha intenção. Não sabia. Eu sorri e pude sentir o quão afiado era o sorriso. Ou talvez eu nem imaginasse que fosse ouvir. Jacob abriu caminho em meio à multidão, com o rosto ficando vermelho. Grace, que diabos você está fazendo? Virei-me lentamente para ele, encerrando a audição. Ele ficou boquiaberto. Era uma piada. Será que foi mesmo? Olhei ao redor da sala e vi todos os rostos me encarando, porque todos ali pareciam achar aquilo muito engraçado. Até você. Você está exagerando. Não, eu disse, e minha voz baixou para algo frio e definitivo. Chega de reações. Caminhei até a porta e a abri de par em par. A festa acabou, eu disse. Todos para fora. Ninguém se mexeu. Trevor murmurou algo. Vamos lá, ela acabou de sair. Repeti em voz mais alta. Eles começaram a se arrastar em direção à saída. Alguns pareciam estar pedindo desculpas. Alguns pareciam irritados. A maioria parecia desconfortável, ansiosa para escapar daquela confusão em que tudo aquilo havia se transformado. Siena ficou paralisada, ainda segurando a caixinha do anel como se ela pudesse explodir em suas mãos. Fique com ele, eu disse quando ela tentou devolvê-lo. Aparentemente, você já esperou tempo suficiente. Jacob agarrou meu braço quando a última pessoa passou pela porta. Você acabou de me humilhar na frente de todos. Eu me soltei com um puxão. Engraçado, foi exatamente assim que me senti quando sua melhor amiga chamou outra mulher de sua noiva reserva, e você riu. Não foi assim. Então, como foi, Jacob? Minha voz falhou pela primeira vez porque, do lugar onde eu estava, parecia que todos naquela sala sabiam algo que eu era burro demais para perceber. Ele me encarou, a boca abrindo e fechando, procurando palavras que não vinham. Recuei um passo e fechei a porta na cara dele. A fechadura fez um clique. O silêncio que se seguiu oprimiu minha pele como um peso físico. Fiquei ali encostado na porta, olhando para os destroços.
Copos meio vazios em todas as superfícies. Guardanapos abandonados. A tábua de charcuterie mal foi tocada. Lâmpadas Edison ainda piscando, zombando de mim com seu calor. Caminhei lentamente até a mesa de centro. A caixinha do anel estava ali. Siena deve tê-lo deixado cair antes de correr. Peguei e abri. Encarou o círculo prateado e opaco lá dentro. Após um longo momento, sussurrei para o quarto vazio, os melhores $100 que já gastei. As batidas começaram menos de 10 minutos depois que tranquei a porta. Grace, abra a boca. Precisamos conversar sobre isso. A voz de Jacob ecoou pela mata, carregada de álcool e desespero. Conseguia perceber a fala arrastada, a ponta de pânico por baixo da raiva. Continuei onde estava, de pé no meio do meu loft, rodeada por taças de vinho meio vazias e pratos abandonados. Grace, mais alta desta vez, mais insistente do que as outras vozes que se juntaram. Trevor, Kyle, e talvez mais dois que eu não consegui identificar. Vamos lá, Grace. Você está ficando louco. Ele não fez nada de errado. Era apenas uma brincadeira. Suas vozes se sobrepuseram, formando um coro de indignação. Todos eles estavam convencidos de que o problema era eu, que eu tinha exagerado, que eu tinha estragado uma noite perfeita por nada. Fui até o sofá, sentei-me e peguei meu celular. Naveguei pelo meu aplicativo de podcasts até encontrar exatamente o que eu estava procurando. Um podcast sobre independência financeira que eu estava querendo ouvir há tempos. Título do episódio: Construindo riqueza através da autonomia. A ironia não me passou despercebida. Coloquei meus fones de ouvido, apertei o play e deixei uma voz feminina calma falar sobre estratégias de investimento e fundos de emergência enquanto Jacob e seus amigos gritavam do outro lado da minha porta. Havia algo estranhamente poderoso nisso, em recusar-me a participar, em deixá-los se esgotarem diante do meu silêncio enquanto eu ficava sentada aprendendo sobre fundos de índice e planejamento de aposentadoria. Eles continuaram por uns 20 minutos, batendo, gritando e exigindo que eu fosse razoável. Então ouvi a voz de Trevor mais alta que as demais. Cara, acho que ela vai chamar a polícia. Eu não estava, mas a ameaça foi suficiente. O corredor ficou em silêncio. Ouvi passos arrastados, murmúrios de palavrões, o som das portas do elevador abrindo e fechando, e depois nada. Fiquei sentado ali por mais alguns minutos, só para ter certeza, antes de tirar meus fones de ouvido. O silêncio no meu sótão parecia enorme, sufocante e libertador ao mesmo tempo. Levantei-me e comecei a percorrer as salas, apagando as lâmpadas de Edison uma a uma, recolhendo copos e pratos abandonados e limpando as superfícies. Minhas mãos se moviam no piloto automático enquanto meu cérebro catalogava tudo ao meu redor. O toca-discos antigo no canto dele. A manta que está no sofá. Meu. Livros de arte sobre arquitetura. Dele. A gravura emoldurada acima da mesa. Meu. 3 anos de vida compartilhada. E eu já estava dividindo em 2 colunas separadas. Dele. Meu. O que fica? O que sai? Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada na cama olhando para o teto. Meu celular estava com a tela virada para baixo na mesa de cabeceira, sentindo o peso do que eu tinha feito me envolver como um cobertor pesado. Acordei com 73 notificações. O número brilhava na tela quando finalmente peguei meu celular às 7 horas da manhã, semicerrando os olhos contra a luz matinal que entrava pelas janelas. Mensagens de texto, chamadas perdidas, mensagens de voz, todas elas do mesmo grupo rotativo de pessoas. Primeiro fiz café, bem forte e preto, daquele tipo que queima ao descer. Então sentei no sofá e comecei a ler. As mensagens de Jacob chegavam em ondas, e o tom mudava a cada uma delas. Não acredito que você fez isso. Você me humilhou na frente de todos. Era uma brincadeira, Grace. Você tem sérios problemas de confiança. Então começaram as tentativas de manipulação emocional. Você está jogando fora 4 anos por nada. Pensei que você fosse melhor do que isso. Todo mundo acha que você é instável. E, por fim, a manipulação. Estou hospedado na casa do Trevor. Espero que você esteja feliz. Minha mãe está arrasada.
Ela não consegue acreditar que você fez isso com a nossa família. Percorri todas elas, observando o padrão se repetir. Raiva, culpa, manipulação, e mais raiva. Havia também mensagens de seus amigos. Como era de se esperar, Trevor me disse que eu havia exagerado. Kylie disse que eu devia um pedido de desculpas a Jacob. Um cara chamado Derek, que eu mal me lembrava de ter conhecido, me chamou de dramática. Depois veio Sienna. Grace, sinto muito. Eu não tinha a intenção de que nada disso acontecesse. Por favor, me ligue. Fiquei olhando para aquela por um longo tempo. Ela não tinha a intenção de que isso acontecesse. Como se ela não tivesse conseguido se controlar e não tivesse sorrido quando Trevor fez a piada sobre sua noiva reserva. Como se ela não tivesse tido outra escolha a não ser ficar sentada ali, com cara de satisfeita, enquanto meu relacionamento desmoronava. Apaguei sem responder. A pior mensagem, porém, veio de Eleanor. A mãe de Jacob sempre foi educada comigo, daquele jeito peculiar que as mulheres ricas têm quando mal toleram a sua presença. Sorrisos forçados, elogios indiretos sobre meu estilo boêmio ou meu loft pitoresco. O texto dela era curto e brutal. Eu sempre soube que você tinha um lado vingativo. Jacob merece algo melhor do que essa humilhação. Li 2 vezes, deixei a dor passar e depois fiz algo que me deu uma sensação melhor do que qualquer coisa que eu tivesse feito em meses. Comecei a bloquear números. Caminharam. Trevor caminhou. Finn caminhou. Kylie, Derek e outras 3 pessoas cujos nomes eu mal sabia. Bloqueado. 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 Proprietário. Posicionei o cursor sobre o nome dela por um segundo e então apertei o botão. Bloqueado. Cada toque me fazia sentir mais leve. Livre. Quando terminei meu café, meu telefone estava em silêncio. Às 9 horas da manhã, liguei para um chaveiro. Garantir a segurança. Uma voz rouca respondeu. Olá, preciso trocar todas as minhas fechaduras. Hoje, se possível, houve uma pausa. O som da digitação. Podemos ter alguém lá às 10 horas. Endereço. Eu entreguei para ele. Existe algum motivo específico para a pressa? Ele perguntou sem maldade. Foi um término ruim, eu disse simplesmente. Ah, sim, podemos fazer isso. Um rapaz chamado Tom chegará em 1 hora. Tom chegou exatamente às 10 horas. Um homem de ombros largos, na casa dos 50 anos, com olhos bondosos e uma caixa de ferramentas que parecia ter sido usada por décadas. Você é o término ruim? Perguntou ele, largando seu equipamento. Esse sou eu? Ele assentiu com a cabeça, já examinando a fechadura existente. Você ficaria surpreso com a quantidade de ligações desse tipo que recebemos. Jogada inteligente. Mudando-os rapidamente. Isso evita muitos problemas mais tarde. Eu o observei trabalhar de forma metódica. Ele removeu a fechadura antiga, instalou a nova, testou-a várias vezes para garantir que estava segura. Este é de alta segurança, disse ele, mostrando-me o mecanismo. Custa um pouco mais, mas vale a pena. Não é fácil de escolher. Não pode ser alterado. Se alguém quiser entrar, vai precisar da sua chave ou de um ariete. Perfeito. Eu disse que, quando ele me entregou as novas chaves, senti algo mudar, algo definitivo. Este era o meu espaço agora, totalmente, completamente meu. Depois que Tom saiu, fiquei no meio do meu sótão olhando em volta. Já não parecia mais um lar. Parecia uma cena de crime. Vestígios de uma vida em que eu acreditava, espalhados por todas as superfícies. Peguei uma pilha de caixas no armário de armazenamento e comecei a trabalhar. Feche primeiro. Tirei tudo que era do Jacobs do armário, dos cabides, das gavetas da comoda, camisetas que ainda cheiravam ao perfume dele. Calças jeans que eu já tinha lavado 100 vezes. O blazer que ele usava nas entrevistas de emprego foi colocado na caixa. Identifique-o. Roupas. Artigos de higiene pessoal. Próximo. Sua lâmina de barbear, creme de barbear, o sabonete facial caro que ele insistia valer o preço. Tudo foi colocado em outra caixa. Depois veio a parte mais difícil,
o cobertor pesado que ele comprou depois de ler um artigo sobre como dormir melhor. O toca-discos antigo que ele encontrou em uma feira de antiguidades e prometeu restaurar, mas nunca o fez. A coleção de tampinhas de garrafa de cerveja artesanal que ele vinha guardando para algum projeto futuro vago. Caixa após caixa, guardei 3 anos de vida compartilhada. Eu os rotulei com uma honestidade brutal que, de certa forma, me dava uma sensação boa. Eletrônica, delírios, mentiras diversas. Encontrei a foto emoldurada do Natal passado quando estava a mexer na estante de livros. Nós dois na casa dos meus pais, na Flórida. Ao fundo, uma palmeira decorada com luzes. Jacob me abraçou, e nós dois sorrimos como se fosse sincero. Fiquei olhando para aquela foto por um longo tempo, lembrando daquela viagem, de como meus pais o amavam, de como eu achava que éramos felizes. Coloquei na caixa etiquetada como mentiras e continuei empacotando. Ao meio-dia, eu já tinha 8 caixas empilhadas perto da porta. Então encontrei algo que não esperava. Eu estava arrumando a gaveta do criado mudo dele quando meus dedos roçaram em um cartão que estava escondido sob recibos antigos e cabos de carregamento. Eu o retirei. Um cartão de aniversário. Papel cartão caro. Flores em relevo na frente. Abri para aquela que sempre esteve lá. J, não assinado, não enviado, mas datado de 2 semanas atrás. Minhas mãos começaram a tremer. Não por raiva, mas por clareza. Essa não foi uma piada que Trevor inventou na hora. Isso não era um plano B que existia apenas em brindes de bêbados. Isso era real, intencional, um padrão que eu havia confiado demais ou tido medo demais para enxergar. Coloquei o cartão na última caixa e a fechei bem. A batida na porta também aconteceu naquela tarde. Duro, insistente, raivoso. Olhei pelo olho mágico. Jacob, com a aparência desgrenhada e furiosa, tinha os olhos vermelhos, provavelmente por ter bebido, chorado ou ambos. Abri a porta apenas o suficiente para falar através da tranca de corrente. Sua chave não funciona, disse-lhe categoricamente. Eu sei. Troquei as fechaduras. Seus olhos se arregalaram. O quê? Troque as fechaduras. Este é o meu apartamento. Meu nome está no contrato de locação, não o seu. Eu moro aqui. Você ficou aqui. Eu corrigi. Os privilégios de convidado foram revogados. Seu rosto se contorceu de raiva. Você não pode simplesmente me expulsar. Eu posso e eu fiz. Seus pertences estão na entrada. 8 caixas. Você tem 20 minutos. Isso é uma loucura. Se quiser, pode chamar a polícia. Traga um advogado, meu contrato de locação, minhas regras. Ele me encarou, mexendo os lábios, procurando um argumento que fizesse sentido. Ele não encontrou nenhum. Ótimo, ele cuspiu as palavras. Mas vou levar tudo que é meu. Leve aquilo que você pagou. Deixei o que fiz. Fechei a porta e observei pelo olho mágico enquanto ele fazia viagem após viagem, carregando caixas pelo corredor, com um rosto vermelho de humilhação e fúria. Em sua 4ª viagem, ele parou. A máquina de café expresso, disse-lhe através da porta. Esse é meu. Esse é meu, eu corrigi. Tenho o recibo, se quiser conferir. Você está sendo mesquinho. Estou sendo preciso. Há uma diferença. Ele murmurou algo que eu não consegui ouvir e continuou carregando caixas. Ao pegar a última, ele parou na porta uma última vez. Você vai se arrepender disso, Grace. Eu não respondi. Acabei de vê-lo desaparecer no elevador. Quando as portas se fecharam, deslizei a nova tranca até o fim e expirei. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não estou sufocando, estou irritado. Em silêncio, fiquei parado no meio do meu sótão. Meu sótão. Finalmente sozinho. Finalmente, respirando fundo. Finalmente entendi algo que eu deveria ter sabido desde sempre. Ficar sozinha não me assustava. O que me assustava era ficar com alguém que me fazia sentir sozinha. Enfim, naquela noite mandei uma mensagem para minha irmã. Você tinha razão sobre ele. A resposta dela veio em segundos.
Sinto muito, mas também tenho orgulho de você. Sorri e coloquei meu celular com a tela virada para baixo no balcão. Então me servi uma taça de vinho e me sentei no sofá em silêncio. Só eu e as luzes da cidade lá fora, pela janela. E pela primeira vez em 3 anos, isso pareceu suficiente. Passaram-se 2 dias sem que Jacob desse notícias. 2 dias tranquilos, quase pacíficos, em que comecei a acreditar que talvez tudo tivesse realmente acabado. Talvez ele tivesse aceitado. Talvez ele já tivesse seguido em frente. Trabalhei na reformulação do logotipo de um novo cliente, uma livraria local que buscava mudar sua identidade visual. Dei longas caminhadas pelo bairro. Preparei um jantar de verdade, massa com legumes que comprei na feira, e comi à mesa em vez de ficar em pé na pia. Eu até consegui dormir a noite toda. Então meu telefone tocou na quarta-feira de manhã, às 10 horas. Graça. Olá, sou a Patrícia, a gerente do meu prédio. Seu tom era de desculpas cautelosas. Endireitei-me na cadeira do sofá. Olá, Patrícia. E aí? Olha, estou ligando porque, bem, é um pouco constrangedor. Recebemos algumas reclamações sobre a sua unidade. O gelo corria pelas minhas veias. Reclamações? Sim, anônimos, o que é estranho. Na verdade, são 2. Uma sobre distúrbios domésticos, gritos, brigas, esse tipo de coisa. Outra questão é sobre cheiros químicos estranhos vindos das suas saídas de ventilação. Fechei os olhos. Anônimo. Sim. Sinceramente, Grace, não acredito em nenhum dos 2. Você está aqui há 3 anos, nunca houve um único problema, mas a matriz está exigindo que eu faça um acompanhamento. Eles estão solicitando uma verificação de bem-estar e, se recebermos outra denúncia, considerarão isso uma violação da segurança da comunidade. As palavras me atingiram como pedras no estômago. É Jacob, eu disse secamente. Tem que ser, Patrícia. Imaginei. Olha, estou do seu lado, mas minhas mãos estão atadas. A empresa recebe várias reclamações e entra em pânico. Você sabe como é. Eu sabia. Eu também sabia exatamente o que Jacob estava fazendo. Ele não conseguia mais me controlar. Então, ele estava tentando controlar minha casa, minha estabilidade, minha sensação de segurança. Entendo, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Eu resolvo isso. Sinto muito, Grace. Realmente? Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada imóvel no sofá, olhando fixamente para a mesa de centro, com o celular ainda na mão. Isso não foi um desgosto amoroso. Este não era um homem que estava lutando para se desapegar. Isso foi uma retaliação. Calculado e deliberado. Ele estava tentando me deixar sem teto, tentando me punir por ter a ousadia de ir embora. Fiquei sentado ali por uns 20 minutos, sentindo o peso da situação, a injustiça, a pura vingança. Então liguei para Dana. Nos encontramos no nosso café de sempre, um lugarzinho de esquina a 3 quarteirões do meu loft, com móveis descombinados e o melhor café gelado do bairro. Dana já estava lá quando cheguei, sentada em nossa mesa de sempre perto da janela. Ela olhou para o meu rosto e se levantou. O que aconteceu? Contei tudo para ela. As denúncias anônimas, a verificação de bem-estar, a ameaça de uma violação de segurança. Sua expressão passou de preocupada para furiosa em cerca de 3 segundos. Ele está tentando fazer com que você fique sem teto, disse ela, com a voz baixa e áspera. Isso não é desgosto amoroso, Grace. Isso é abuso. Aquela palavra me atingiu com mais força do que eu esperava. Abuso. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Jacob nunca me bateu, nunca gritou comigo, nunca fez nenhuma dessas coisas óbvias. Você vê isso nos filmes. Mas esta é uma campanha calculada para me desestabilizar, para me tirar a casa, a paz, a sensação de segurança. Dana tinha razão. Ela pegou o celular e os dedos deslizaram rapidamente pela tela. Estou te enviando o número de alguém por mensagem. Vanessa Hartley. Ela cuidou do meu segundo divórcio, e ela é uma pitbull. Caro, mas vale cada centavo. Meu telefone vibrou. Olhei para as informações de contato.
Você precisa de alguém que o assuste mais do que lhe assuste, disse Dana, estendendo a mão por cima da mesa para apertar a minha. E graça. Você não lhe deve nenhuma gentileza. Você não lhe deve o benefício da dúvida. Você deve se proteger. Algo em mim mudou quando ela disse isso. Passei os últimos 2 dias me questionando, me perguntando se eu havia exagerado na festa, se deveria ter lidado com a situação de forma diferente, mais discreta, menos dramática. Mas, sentada ali com Dana, ouvindo-a dizer o que estava acontecendo, senti algo que não sentia desde aquela noite. Clareza. Eu não fui quem fez nada de errado. E eu já tinha terminado de me defender em minha própria mente. O escritório de Vanessa Hartley ficava em um arranha-céu de vidro no centro da cidade. Linhas modernas e janelas panorâmicas do chão ao teto com vista para a cidade. Cheguei às 14 horas do dia seguinte, com o nervosismo fazendo minhas mãos tremerem levemente enquanto subia de elevador até o 14º andar. A recepcionista me conduziu a uma sala de conferências elegante. Um instante depois, Vanessa apareceu, com um blazer impecável típico dos seus 40 e poucos anos e o cabelo preso num coque simples. Ela apertou minha mão com um aperto que demonstrava seriedade. Grace, Dana fala muito bem de você. Sente-se. Eu me sentei. Ela sentou-se à minha frente, pegou um bloco de notas e clicou na caneta. Conte-me tudo desde o início. Então, eu fiz. Contei ela sobre a festa de noivado, sobre o brinde do Trevor, sobre entregar o anel para Sienna, sobre as batidas na minha porta, os números bloqueados, as fechaduras trocadas, o Jacob recolhendo as coisas dele. E então eu lhe contei sobre as denúncias anônimas. Vanessa não interrompeu nenhuma vez. Ela apenas tomava notas, com uma expressão neutra, mas os olhos atentos, acompanhando cada detalhe. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira. Comportamento clássico de retaliação, disse ela simplesmente. Ele está tentando te desestabilizar porque você tirou o controle dele. As denúncias anônimas têm o objetivo de ameaçar sua moradia, sua estabilidade e sua sensação de segurança. Ouvir ela dizer isso com tanta naturalidade tornou tudo real de uma forma que não tinha sido antes. Vamos formalizar isso. Vanessa prosseguiu, carta de cessação e desistência por correio registrado. Enviaremos isso para Jacob e para qualquer outra pessoa que estava presente naquela noite e que possa continuar com o assédio. Eu pisquei. Como quem? A amiga que fez o brinde, a mulher que supostamente era o plano B, qualquer pessoa que tenha entrado em contato com você desde o término tentando pressioná-lo ou defendê-lo. Trevor Finn, deixamos claro que qualquer contato adicional, direto ou indireto, será considerado motivo para ação judicial. Assédio, difamação, e se as denúncias falsas continuarem, criamos um rastro documental. Ela começou a digitar em seu laptop, seus dedos deslizando rapidamente pelas teclas. A consulta e o serviço custarão cerca de $400. Vale a pena? Não hesitei. Sim. Ele assentiu com a cabeça, continuando a digitar. Bom. Será que os homens são assim mesmo? Eles recuam quando percebem que você não tem medo. Quando eles percebem que você tem documentação e representação legal, eles adoram provocar uma reação sua. Vamos tirar esse poder deles. 20 minutos depois, ela imprimiu a carta e leu trechos dela em voz alta. A linguagem era precisa, até mesmo aterradora. O documento detalhava o boletim de ocorrência falso que Jacob havia registrado, essencialmente atraindo policiais até a minha porta. A organização classificou as denúncias anônimas como assédio. O comunicado alertava que qualquer contato adicional, direto ou indireto, seria documentado e tratado como prova em possíveis processos cíveis. Enviaremos cópias para Jacob, Trevor e Sienna, disse Vanessa. Todas as correspondências registradas que exigem assinatura. Eles saberão que você está falando sério. Assinei os formulários de autorização e emiti um cheque de $400. Ao entregar o presente, Vanessa me lançou um olhar que era metade empatia, metade admiração. Você está fazendo a coisa certa, ela disse. Muitas pessoas na sua situação simplesmente tentam esperar que a situação se resolva sozinha. Espero que isso pare. Mas a esperança não é uma estratégia. A documentação é. Quando cheguei em casa, sentei-me ao meu computador portátil e redigi um e-mail para Patrícia e para a administração do prédio.
Mantive tudo limpo, profissional e factual. Resumi a situação. Meu ex-parceiro, que foi expulso de casa após o término do relacionamento, passou a registrar denúncias anônimas falsas em represália. Anexei uma cópia da carta de cessação e desistência. Deixei claro que levava essas falsas denúncias a sério, que tinha representação legal e que quaisquer outras queixas deveriam ser encaminhadas imediatamente a mim e ao meu advogado. Eu copiei o endereço da sede da administração do prédio. Então, li 3 vezes, certificando-me de que cada palavra estava correta, e cliquei em enviar. No instante em que o e-mail foi enviado, senti algo mudar dentro de mim. Eu não estava mais reagindo. Eu estava agindo, documentando, protegendo e construindo um caso. Naquela noite, liguei para Maia enquanto estava sentada na minha varanda com uma taça de vinho, com as luzes da cidade a cintilar lá embaixo. Eu contratei um advogado, eu disse a ela. Houve uma pausa. Então, sua voz se fez ouvir, feroz e orgulhosa. Essa é a minha garota. Você não é a vítima aqui, Grace. Foi você quem foi embora. Não se esqueça disso. Sorri, olhando para a cidade. Não vou. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentado ali por um longo tempo, sentindo o ar fresco da noite no meu rosto, o peso dos últimos dias se transformando em algo suportável. Jacob queria me assustar, me fazer duvidar de mim mesma, me fazer me arrepender de ter ido embora, para me tornar mais forte. E eu não ia recuar. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Passaram-se 3 dias desde que Vanessa enviou as cartas de cessação e desistência. Primeiro 4, depois 5. Nenhuma mensagem de texto, nenhuma ligação, nenhuma batida furiosa na minha porta, nenhuma nova reclamação para Patrícia, nada. Fiquei esperando o pior acontecer, que Jacob fizesse algo dramático e vingativo, mas o silêncio se prolongava como uma respiração suspensa. Eu me peguei checando meu celular compulsivamente. Cada notificação fazia meu coração disparar. Cada número desconhecido me fazia sentir um aperto no estômago. Eu abria meu e-mail esperando ameaças ou mensagens raivosas e encontrava apenas comunicações de trabalho e e-mails promocionais de lojas onde eu havia comprado anteriormente. A paranoia era pior do que o próprio assédio. Pelo menos quando ele estava revidando ativamente, eu sabia com o que estava lidando. O silêncio parecia uma estratégia, como se ele estivesse planejando algo que eu não conseguia prever. Mas, aos poucos e com cautela, comecei a voltar ao normal. Certa manhã, abri as janelas e deixei o ar fresco invadir o sótão pela primeira vez em semanas. Eu colocava música enquanto trabalhava. Nada de triste, apenas indie pop animado que deixou o ambiente mais leve. Eu cozinhava refeições de verdade. Frango com legumes assados, massa com molho caseiro, pratos que exigiam mais do que um micro-ondas e que, na verdade, tinham um sabor ótimo. Meu trabalho como freelancer também voltou a crescer. Um novo cliente entrou em contato. Uma pequena padaria no bairro que busca reformular sua marca. A dona, uma mulher chamada Sophie que sempre espanava o avental com flores, queria algo aconchegante e convidativo, algo que desse a sensação de estar em casa. Mergulhei de cabeça no projeto, esboçando logotipos, brincando com paletas de cores, me perdendo na resolução criativa de problemas que me atraiu para o design em primeiro lugar. Depois de semanas de guerra emocional, parecia algo quase estranho, como se eu tivesse esquecido o que era a normalidade. Certa tarde, eu estava na minha cozinha preparando café quando percebi que havia passado 1 hora inteira sem pensar em Jacob. 1 hora inteira. A luz do sol entrava pelas janelas altas, capturando partículas de poeira no ar. Meu laptop estava aberto no balcão, exibindo 3 variações do logotipo da padaria. Uma música tocava baixinho no meu alto-falante, e eu não me sentia exatamente feliz, nem curada, mas bem. Pareceu uma pequena vitória. Encontrei a senhora T no corredor alguns dias depois. Eu estava subindo com as compras do saguão quando a vi na porta, lutando com as chaves enquanto equilibrava uma sacola de lona. Deixe-me ajudar, eu disse, colocando minhas malas no chão e pegando as dela enquanto ela destrancava a porta. Oh, Grace, obrigada, querida. Ela empurrou a porta, pegou a bolsa de volta e parou. Notei o chaveiro e as caixas outro dia. Está tudo bem? Hesitei, mas depois me surpreendi ao dizer, gostaria de entrar para tomar um chá? Seus olhos brilharam. Eu adoraria isso.
10 minutos depois, estávamos sentados na minha cozinha, um espaço minúsculo, mal cabendo a mesinha de montar que eu tinha improvisado, bebendo chá de camomila em canecas diferentes. Eu lhe entreguei a versão editada, o noivado, a festa, a piada que na verdade não era piada, a decisão de terminar tudo. A senhora Tim escutou sem interromper. Suas mãos enrugadas envolviam a caneca, seus olhos penetrantes e perspicazes. Quando terminei, ela assentiu lentamente com a cabeça. Eu fui casada por 43 anos antes de meu marido falecer, disse ela. E sabe o que eu aprendi? Um homem que realmente te ama nunca te faz sentir como se estivesse esperando na fila. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Você fez certo, continuou ela, estendendo a mão por cima da mesa para dar um tapinha na minha. Às vezes, a coisa mais corajosa a se fazer é rejeitar aquilo que todos dizem que você deveria querer. Senti lágrimas picar em meus olhos e pesquei para contê-las. Obrigada, eu disse baixinho. Ele apertou minha mão mais uma vez. Você vai ficar bem, querida. Eu posso dizer. Depois que ela saiu, fiquei sentada à mesa da cozinha por um longo tempo, encarando as 2 canecas vazias, sentindo algo se acomodar dentro de mim. A senhora Tim viveu um casamento de 43 anos. Ela amou, perdeu e sobreviveu, e achou que eu tinha feito a coisa certa. Essa validação de alguém que realmente tinha vivenciado aquilo, e não apenas teorizado sobre relacionamentos à distância, significou mais do que qualquer coisa que meus amigos tivessem dito. Isso me deu permissão para confiar no meu próprio julgamento. Acreditar que ir embora não era sinal de fraqueza. Era força. Uma semana depois do envio da notificação extrajudicial, meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Meu estômago se contraiu automaticamente. Encarei a notificação na tela, debatendo se deveria abri-la ou simplesmente apagá-la. Curiosidade número 1. Olá, sou eu, Siena. Endireitei-me na cadeira do sofá, com a mandíbula tensa. A mensagem prosseguiu. Estou fora. Ele é louco. Ele queria que eu ligasse para o seu senhorio novamente. Diga, eu vi drogas no seu apartamento. Cansei de fazer parte disto. Peço desculpas por tudo. Li 3 vezes, sentindo a raiva crescer a cada leitura. Ela estava fora. Ela não queria mais fazer parte disso. Como se ela tivesse sido uma participante involuntária. Como se ela não tivesse sorrido da piada de Trevor sobre seu noivo reserva. Como se ela não estivesse mandando mensagens para Jacob à meia-noite há meses. Como se ela não estivesse à espreita, exatamente como Trevor disse. E agora ela queria me contar que quase fez outra denúncia falsa, mas desistiu da ideia. E de alguma forma isso a tornou uma boa pessoa. Ele estava arrependido de tudo. Tudo. Como se uma mensagem de texto pudesse desfazer a humilhação, a traição, os meses em que me convenci de que estava paranoica por perceber o que aparentemente todos já sabiam. Encarei a mensagem, minhas mãos tremendo levemente, imaginando todas as coisas que eu poderia dizer. Eu poderia dizer a ela exatamente o que eu achava do pedido de desculpas dela. Eu poderia perguntar a ela há quanto tempo ela estava esperando que Jacob ficasse solteiro. Eu poderia salientar que o fato de ela só ter deixado de fazer parte disto só aconteceu depois de receber uma notificação judicial, e não após qualquer epifania moral propriamente dita. Mas enquanto eu estava sentado ali, com o polegar pairando sobre o teclado, percebi algo. A culpa de Siena não era problema meu. A consciência dela não era minha responsabilidade. Eu não lhe devia perdão, compreensão ou sequer reconhecimento. A conversa havia terminado. Fiz uma captura de tela da mensagem como prova, por precaução, e a arquivei em uma pasta chamada jurídico. Então apaguei a mensagem sem responder. Foi uma sensação melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Mais um número conhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Olá, Grace. É Richard, o pai de Jacob. Claro que sim. Sentei-me lentamente no sofá, segurando o braço com a mão livre. O senhor disse bem, respondi calmamente. O que posso fazer para você? Sua voz era suave e ensaiada. O tom de um homem acostumado a negociar para conseguir o que quer através do charme, em vez da força.
Eu sei que as coisas terminaram mal entre você e Jacob. Não estou ligando para me envolver nisso tudo, mas ele mencionou que você ainda tem a máquina de café expresso dele, aquela que ele usa todas as manhãs. Ele tem sentido dores terríveis nas costas sem isso, e eu pensei que talvez pudéssemos encontrar uma solução. Quase ri. A máquina de café expresso. Não se trata de um pedido de desculpas pelo comportamento do filho. Não se trata de preocupação com o assédio, apenas um pedido de devolução de um objeto que Jacob alegou precisar. A máquina de café expresso que comprei, disse calmamente, com meu cartão de crédito. Aquela que Jacob prometeu me reembolsar, mas nunca o fez. Silêncio do outro lado da linha. Continuei, com a voz firme. Custou $350. Terei todo o prazer em deixá-lo no corredor para ele assim que receber o pagamento. 350. A voz de Richard agora tinha um tom mais áspero, típico de uma máquina usada. Para minha máquina, eu corrigi o que ele quer de volta. Outra longa pausa. Eu quase conseguia ouvi-lo calculando, decidindo se valia a pena lutar. Tudo bem, disse-lhe finalmente. Vou te pagar pelo Venmo. Isso funciona. Dei a ele meu nome de usuário do Venmo e desliguei. 2 minutos depois, meu celular emitiu um sinal. Richard Caldwell pagou-lhe $350 pela máquina de café expresso. Retirei a máquina do armário onde a guardava, levei-a até o corredor e a coloquei do lado de fora da minha porta. Então voltei para dentro e mandei uma mensagem para o Richard. Está no corredor e trancou a minha porta. Fiquei parada no olho mágico, esperando. 20 minutos depois, as portas do elevador se abriram. Jacob saiu, movendo-se com rigidez, o rosto cuidadosamente neutro. Ele pegou a máquina sem olhar para minha porta, sem hesitar, sem sequer reconhecer que eu pudesse estar observando. Ele voltou para o elevador. As portas se fecharam e ele se foi. Afastando-me do olho mágico, sorri. Ele finalmente me pagou $350 para que eu desaparecesse da vida dele. E eu nunca estive tão feliz por ter sido comprado. Caminhei até meu sofá, sentei-me e olhei ao redor do meu loft. Silêncio. Pela primeira vez em semanas, senti algo próximo à paz. As semanas que se seguiram foram tranquilas de uma forma que eu não experimentava há anos. Nada de mensagens de texto tarde da noite perguntando onde eu estava. Sem comentários passivo-agressivos sobre como eu passei meu tempo. Não senti nenhuma necessidade de justificar ter assistido a um programa que Jacob achava estúpido ou de pedir comida que ele dizia ser muito apimentada. Dormi na diagonal da cama, com os membros espalhados em todas as direções, ocupando todo o espaço que eu queria. Eu assisti a 3 temporadas de um programa de culinária britânico. Jacob sempre revirava os olhos quando me pediam para comer sorvete direto do pote à meia-noite. Pedi comida tailandesa com pimenta extra e comi no meu sofá sem que ninguém reclamasse do cheiro. Pequenos prazeres, pequenas liberdades, tudo isso se somava a algo que parecia paz. Meu trabalho também aumentou. O projeto de identidade visual da padaria gerou uma indicação, que levou a outro cliente, que levou ao e-mail que mudou tudo profissionalmente. Uma organização sem fins lucrativos local chamada Hope and Harvest, focada em hortas comunitárias urbanas, entrou em contato perguntando se eu estaria interessado em uma reformulação completa da marca, logotipo, site, materiais promocionais e um contrato de 6 meses com possibilidade de trabalho contínuo. Conheci a diretora criativa deles, uma mulher chamada Lisa, com mechas prateadas no cabelo e mãos manchadas de tinta, que administrava a organização como uma ditadura afetuosa. Ela analisou meu portfólio cuidadosamente, fazendo perguntas sobre meu processo criativo, minha inspiração e por que eu havia feito determinadas escolhas de design. Ao final da reunião, ela se recostou na cadeira e sorriu. Você tem um olhar apurado para contar histórias autênticas, disse ela. A maioria dos designers se esforça demais para ser inteligente. Basta dizer a verdade. Isso é raro. Assinei o contrato 2 dias depois. O trabalho foi desafiador da melhor maneira possível. Solução criativa de problemas que exigiu que eu pensasse de forma diferente, que ultrapassasse as escolhas seguras e encontrasse algo real. Isso me lembrou porque me apaixonei por design em primeiro lugar. Certo fim de semana, fui de carro visitar Maia e os gêmeos.
Os meninos agora tinham 4 anos, eram turbilhões de energia caóticos que transformaram a casa dela em um parque de diversões com brinquedos espalhados e negociações aos gritos. Passei a tarde construindo torres de blocos. Eles destruíram tudo imediatamente, lendo o mesmo livro ilustrado 17 vezes e fingindo ser um monstro que podiam derrotar com espadas de espuma. Depois que elas foram dormir, Maya e eu ficamos sentadas na cozinha dela tomando o café que já havia esfriado horas antes. Ela me observava por cima da borda da caneca, com aquele olhar penetrante que só o de uma irmã consegue ter. Você está diferente, disse ela por fim. Diferente em que sentido? Mais leve, como se você estivesse carregando algo pesado. E finalmente, coloque-o no chão. Pensei nisso, refleti bastante sobre o assunto. Ele tinha razão. O peso que eu carregava não era apenas o relacionamento. Era o esforço constante de me fazer menor. De editar minhas opiniões para que coincidissem com as dele. De fingir que comida tailandesa não era a minha favorita porque ele não gostava. De deixar de assistir a programas que eu queria ver porque ele fazia comentários que tiravam toda a graça deles. Passei 3 anos encolhendo para caber no espaço que Jacob havia decidido que eu deveria ocupar. E agora, sozinha no meu sótão, eu estava voltando ao meu tamanho normal. Sim, eu disse baixinho. Acho que você tem razão. Maya estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Bom. Você merece ocupar espaço, Grace. Tudo isso. A mensagem de cara chegou numa terça-feira à noite. Eu estava trabalhando no logotipo da Hope and Harvest, experimentando diferentes arranjos de folhas e texto, quando meu telefone vibrou na mesa. Cara e eu éramos amigas na faculdade, continuamos próximas por alguns anos depois, mas nos afastamos quando comecei a namorar Jacob. Não foi intencional, apenas o desgaste gradual que ocorre quando alguém novo ocupa todo o seu tempo e energia. Não tinha notícias dela há pelo menos 1 ano. Achei que você deveria saber que Jacob e Sienna estão juntos oficialmente. Começamos a namorar umas 2 semanas depois do seu término. Desculpe. Encarei a mensagem, esperando a dor me atingir. A traição, a confirmação de que eu estava certo em suspeitar, certo em me preocupar, certo em sentir que algo estava errado. Mas o que aconteceu em vez disso foi algo inesperado. Alívio. Respondi à mensagem. Obrigado por me avisar. Então sentei-me com isso. 2 semanas depois do nosso término, o que significava que eles tinham começado a namorar quase imediatamente, o que significava que os sentimentos estavam lá o tempo todo, fervilhando por baixo de cada desculpa de ela é como uma irmã. Cada mensagem de texto à meia-noite, cada abraço prolongado, o que significava que cada vez que Jacob descartava minhas preocupações, dizia que eu estava sendo paranoica, me fazia sentir louca por perceber, ele estava mentindo. O cartão de aniversário que encontrei na gaveta dele de repente fez todo o sentido para aquele que sempre esteve presente. Jay, não sem perfume porque ele havia mudado de ideia. Sem porque ele estava esperando o momento certo. Esperando que eu saia de cena. O plano B não era brincadeira. Esse sempre foi o plano verdadeiro. Eu simplesmente confiei demais e não percebi. Liguei para Dana. Bar na cobertura. 1 hora. Eu vou comprar, eu disse quando ela atendeu. Isso é bom ou ruim? Sinceramente, ainda não tenho certeza. Nos encontramos em um local no centro da cidade com luzes de corda e vista para o horizonte da cidade. Dana já estava lá quando eu cheguei. 2 taças de vinho sobre a mesa. Fale, disse ela, deslizando uma delas em minha direção. Contei a ela sobre a mensagem de Carr, sobre Jacob e Sienna. Sobre o cronograma. A expressão de Dana mudou de surpresa para algo mais próximo de uma sensação de vindicação. Eu sabia que ele era um covarde, disse ela, balançando a cabeça. Nem consegui terminar com você antes de seguir em frente. Ele precisava te manter por perto como uma rede de segurança enquanto decidia se ela realmente o queria. Dei um longo gole de vinho. Deixando isso se assimilar. A piada do noivo reserva, eu disse lentamente. Na festa, Trevor não estava inventando nada. Todo mundo sabia. Todos sabiam que ele tinha sentimentos por ela. Foi por isso que Sienna sorriu daquele jeito. Foi por isso que Jacob olhou para ela daquele jeito.
Dana estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. E foi por isso que você atravessou aquela sala e entregou o anel a ela. Porque, lá no fundo, você também sabia. Assenti com a cabeça, sentindo a verdade daquilo se instalar em meus ossos. Dana ergueu seu copo. Aos homens que vos fazem o favor de vos mostrarem quem são e às mulheres que são suficientemente inteligentes para acreditarem neles. Brindei com o copo dela e bebi. Algo mudou naquele instante. A narrativa na minha cabeça mudou. Não foi que eu fui humilhada na minha própria festa de noivado. Foi assim que escapei, antes de me casar com a pessoa errada. O fato de Jacob e Sienna terem ficado juntos não foi uma traição. Foi uma confirmação. Eu havia ignorado todos os meus instintos. Cada preocupação que eu havia afastado, cada momento em que sentia que algo estava errado. Eu estava certo o tempo todo. Naquela noite, eu estava na minha varanda com uma taça de vinho, olhando para as luzes da cidade que tremeluziam contra o céu escuro. Pela primeira vez em meses, senti algo que não me permitia sentir antes. Possibilidade. Não a possibilidade de reatarem um relacionamento. Não se trata da possibilidade de um desfecho, de pedidos de desculpas ou de explicações, mas sim de uma possibilidade, aberta e indefinida. O futuro se estendia diante de mim, não mais atrelado ao cronograma de Jacob, aos planos de Jacob ou à versão de Jacob sobre como nossa vida deveria ser. Lembrei-me da festa de noivado, daquele momento em que caminhava pela multidão com o anel na mão, todos os olhares voltados para mim, todas as conversas interrompidas no meio da frase. Foi uma sensação aterradora, poderosa e definitiva. Pensei que fosse um final. Mas, estando aqui agora, entendi de forma diferente. Não se tratava apenas de terminar um relacionamento. Foi como recuperar minha própria vida. Minha própria narrativa, meu próprio direito de ser mais do que o plano B de alguém. Terminei meu vinho e voltei para dentro. Foi então que eu vi. A caixa de veludo estava na minha estante, onde estava há semanas. Sienna deve tê-lo deixado cair no pânico da hora de ir embora, e eu nunca me preocupei em jogá-lo fora. Peguei e abri. O anel captou o brilho âmbar dos postes de luz lá fora, cintilando fracamente. $100, zircônia cúbica, prata martelada. Irônico, Jacob havia dito isso. Virei-o entre os dedos, sentindo o peso de tudo que ele representava. Então peguei minha jaqueta e desci as escadas. A loja vintage da esquina tinha um container de doações do lado de fora, cheio de joias antigas, roupas e diversos itens domésticos que as pessoas queriam se desfazer, mas não conseguiam jogar fora. Fiquei ali parado por um momento, segurando a caixa. Então eu o coloquei lá dentro. Que outra pessoa ria disso, sussurrei. Alguém que ainda acredita em ironia. A caixa desapareceu em meio aos tesouros descartados de outras pessoas. E assim, de repente, desapareceu. Já não é um símbolo de nada que eu queira recordar. Apenas mais um anel barato que alguém um dia achou que significava alguma coisa. Subi as escadas, destranquei a porta e entrei no meu sótão. Estava tudo em silêncio. Apontar. E, pela primeira vez desde que tudo isso começou, aquele silêncio não me assustou. Parecia liberdade. Os meses que se seguiram foram como reaprender a viver na minha própria pele. Comecei aos poucos, reorganizando os móveis para que o sofá ficasse de frente para as janelas em vez da TV, movendo minha mesa para aproveitar a luz da manhã, comprando novas almofadas decorativas em cores que eu realmente gostava, como verde esmeralda profundo e laranja queimado, em vez dos tons neutros de cinza que Jacob preferia por serem mais sofisticados. Eu pendurei novas obras de arte nas paredes. Uma gravura de um artista local que retrata o horizonte da cidade em aquarelas abstratas. Um pôster antigo de uma livraria que eu adorava. Coisas que faziam o espaço parecer meu, e não nosso. O contrato com a Hope and Harvest se transformou em trabalho estável. Lisa, a diretora criativa, tornou-se mais do que apenas uma cliente. Ela me convidava para os dias de trabalho na horta comunitária, onde eu passava as manhãs de sábado arrancando ervas daninhas e plantando tomates ao lado de voluntários que falavam sobre composição do solo e sementes crioulas com a mesma paixão que eu geralmente reservava para a teoria das cores. Certa noite, Lisa me convidou para a inauguração de uma galeria no bairro artístico. Você deveria conhecer pessoas, ela disse quando eu hesitei.
Pessoas reais, não apenas eu e meus jardineiros que produzem kombucha. Eu fui. A galeria estava lotada de artistas e designers, músicos e escritores, todos conversando enquanto degustavam vinho e queijo sobre projetos, colaborações e ideias. Lisa me apresentou a uma fotógrafa que precisava de uma identidade visual para seu estúdio, a uma muralista que buscava alguém para criar materiais promocionais e a uma escultora que simplesmente queria conversar sobre espaço negativo e composição. Parada ali com uma taça de vinho tinto barato na mão, percebi como meu círculo social havia diminuído durante meu relacionamento com Jacob, como deixei amizades se dissiparem porque ele não gostava dos meus amigos, ou porque eles não se encaixavam no mundo dele, ou simplesmente porque era mais fácil existir na bolha estreita da vida dele. Uma semana depois, me inscrevi em um curso de desenho de fim de semana no centro comunitário. Eu sempre quis fazer uma. Na época da faculdade, antes de me dedicar ao design gráfico, eu adorava desenhar, esboços a carvão, estudos de figuras, qualquer coisa que exigisse apenas papel nas minhas mãos. Quando mencionei isso uma vez, Jacob disse que era uma perda de tempo. Você já sabe desenhar. Por que pagar para fazer algo que você pode fazer em casa? Mas não se tratava de aprender uma habilidade. Tratava-se de criar algo sem propósito comercial, sem briefing de cliente, sem prazo, apenas a satisfação silenciosa do carvão no papel, de fazer algo porque eu queria. A turma era pequena, 6 pessoas, desde um contador aposentado a um estudante universitário, até uma mulher na casa dos 60 anos que decidiu experimentar algo novo depois que os filhos saíram de casa. Nosso instrutor, um homem barbudo chamado Michael com tinta permanente sob as unhas, não se importava se éramos bons ou não. Ele só se importava se nós tentássemos. A arte não tem a ver com a perfeição, disse-ele durante nossa primeira sessão. Trata-se de ser honesto. Desenhei uma natureza morta com xícaras de café e flores murchas e senti algo no meu peito. Encontrei o Trevor por acaso numa terça-feira, numa cafeteria no centro da cidade. Eu estava esperando meu café com leite, navegando pelos e-mails no meu celular, quando senti alguém me encarando. Eu olhei para cima. Trevor ficou parado perto da porta, congelado no meio do passo, seu rosto oscilando entre reconhecimento e desconforto. Nossos olhares se cruzaram. Ele hesitou, claramente ponderando se deveria fingir que não me tinha visto, mas depois pareceu decidir que isso seria pior. Ele se aproximou da minha mesa lentamente, como se eu fosse fugir. Graça. Ei, posso falar com você um minuto? Olhei para ele por um longo momento, depois gesticulei para a cadeira vazia à minha frente. Ele estava sentado, com as mãos em volta da xícara de café, sem conseguir me encarar. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse-ele finalmente. Naquela noite. O brinde. Eu estava bêbado e não percebi como soaria. Não tive a intenção de te magoar. Analisei seu rosto. Vi um constrangimento genuíno ali. Talvez até vergonha, mas também vi algo mais. Algo que me mostrou que o arrependimento dele não era realmente por me magoar. Era sobre a aparência que aquilo lhe causava. Você falou sério, eu disse baixinho. Você simplesmente não esperava que eu ouvisse isso. Trevor abriu a boca para protestar, mas parou em seguida. Seus ombros caíram ligeiramente. Ele assentiu com a cabeça. Apenas uma vez. Sim, disse ele. Acho que você tem razão. Ele se levantou, empurrou a cadeira de volta para dentro da mesa e saiu sem dizer mais nada. Eu o observei partir, sentindo apenas uma leve sensação de alívio. O barista chamou meu nome. Peguei meu café com leite e voltei a checar meus e-mails. Minha mãe ligou alguns dias depois. Vi o nome dela na tela e quase não respondi. Tínhamos conversado brevemente desde o término do relacionamento. Conversas superficiais sobre o tempo e o trabalho, mas nada demais. Eu atendi. Grace, querida, você tem um minuto? Claro, mãe. E aí? Houve uma pausa, daquelas que indicam que ela vinha se preparando para essa conversa há algum tempo. Por que você não me contou sobre Jacob? Sua voz estava magoada, confusa. Tive que ficar sabendo pela Maia que vocês dois terminaram há 3 meses. Por que você não contaria para sua própria mãe? Fechei os olhos e me recostei no sofá. Foi complicado, mãe. Complicado como? Você sequer lhe deu a chance de se explicar?
Você já pensou em fazer terapia? Grace, relacionamentos exigem trabalho. Não se pode simplesmente descartar um bom homem por causa de um mal-entendido. O velho impulso de me defender, de explicar, de justificar minhas escolhas até que ela entendesse ressurgiu. Mas algo em mim havia mudado. Eu não precisava que ela entendesse. Eu só precisava dizer a verdade. Ele tinha sentimentos por outra pessoa, eu disse simplesmente. Eu não ia ficar esperando para ser a segunda opção dele. Silêncio, longo e pesado, e então uma visão. Você é mais forte do que eu era na sua idade, disse minha mãe finalmente, com a voz mais suave. Permaneci em coisas que deveria ter deixado para trás. Pensei que era isso que você deveria fazer. Algo dentro do meu peito se soltou. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, querida. Desligamos o telefone e eu fiquei sentado ali por um momento, sentindo o peso daquela conversa se dissipar. Nós nunca chegaríamos a um acordo completo. Ela provavelmente sempre pensaria que eu deveria ter me esforçado mais, que deveria ter sido mais paciente, que deveria ter lutado por isso. Mas, pela primeira vez, eu me senti bem com aquela distância. As escolhas dela não cabiam a mim. Eu os vi juntos em uma manhã de sábado na feira de produtores. Saí cedo, como sempre fazia, cesta na mão, planejando mentalmente quais legumes eu realmente cozinharia esta semana. Eu estava olhando os tomates tradicionais quando os vi do outro lado do corredor. Jacob e Sienna juntos. Meu coração acelerou automaticamente de forma indesejada. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e ir embora para evitar o constrangimento. Mas aí uma parte teimosa de mim disse não. Este era o meu mercado, a minha tradição de sábado. Eu não ia mudar meu rumo por causa deles. Continuei caminhando. Eles estavam na banca de flores. Sienna segurava um buquê de girassóis enquanto Jacob estava ao lado dela, com a mão repousando na parte inferior das costas dela, da mesma forma que costumava repousar na minha. Esperei que a dor me atingisse, o ciúme, a traição. Em vez disso, senti apenas uma leve curiosidade. Fiquei pensando quanto tempo isso duraria, se ela eventualmente perceberia as mesmas coisas que eu. A maneira como ele desconsiderava as opiniões dela, como fazia tudo girar em torno de si, como precisava ser o centro das atenções em todos os lugares. Sienna me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram. O pânico passou rapidamente pelo seu rosto. Ela tocou no braço de Jacob. Um gesto rápido e urgente. Ele se virou. Nossos olhares se cruzaram do outro lado do mercado. Foi estranho, como ver alguém que eu conhecia em um sonho. Reconhecimento sem conexão. Familiaridade sem sentimento. Assenti com a cabeça uma vez, educadamente, de forma impessoal. Então me virei para o vendedor de ervas e comprei manjericão e alecrim, perguntando qual a melhor maneira de mantê-los frescos. Ouvindo atentamente sua explicação detalhada sobre a poda dos caules e a troca da água. A normalidade da transação transmitiu uma sensação de vitória. Quando olhei para trás, eles tinham sumido. Terminei minhas compras, comprei um buquê de flores silvestres para mim e voltei para casa caminhando pelas ruas ensolaradas, me sentindo mais leve do que há anos. Naquela tarde, arrumei as flores num vaso na bancada da cozinha, fiz massa com o manjericão que tinha comprado e comi na minha varanda enquanto observava a cidade lá embaixo. O céu estava limpo, o ar estava quente, meu sótão estava silencioso e, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando por nada. Eu não estava esperando que Jacob mudasse. Não estava esperando o desfecho. Não estava esperando que alguém validasse minhas escolhas. Eu estava simplesmente vivendo, seguindo em frente, construindo algo novo a partir dos pedaços do que eu havia deixado para trás. E pareceu-me suficiente. 6 meses depois da festa de noivado, acordei num sábado de manhã em meio ao silêncio. Não o tipo opressivo, não o tipo solitário, apenas tranquilo. A suave luz do outono filtrava-se pelas minhas janelas, transformando tudo no sótão em um cenário dourado. Estiquei-me na cama, ainda dormindo na diagonal, ainda ocupando todo o espaço que eu queria, e não senti nada além de contentamento. Preparei o café do jeito que gosto, forte com apenas um pouco de leite de aveia. Sem concessões, ninguém comentando que estava amargo demais ou sugerindo que eu experimentasse algo mais doce.
Levei minha caneca até a varanda, enrolada no meu suéter grande favorito. Aquela blusa com buracos nas mangas que o Jacob sempre dizia que me fazia parecer uma universitária. Eu adorei aquele suéter. A cidade estava despertando sob meus pés. Corredores matinais nas calçadas, alguns carros passando, a cafeteria da esquina acabando de acender as luzes. Fiquei ali sentada observando tudo e percebi algo. Eu não checava meu celular compulsivamente há semanas. Eu não tinha me perguntado o que Jacob estava fazendo, com quem ele estava ou se ele pensava em mim. Eu simplesmente deixei de me importar. A ansiedade que me consumia o peito havia meses, talvez anos, havia desaparecido. Peguei meu celular, não para verificar mensagens, mas para consultar minha agenda. Brunch com Dana às 11 horas. Aula de desenho às 14 horas. Talvez eu dê uma passada na casa da Mai à noite, se eu estiver com vontade de dirigir. Um dia inteiro, uma vida inteira. Não se parecia em nada com o que eu havia imaginado quando Jacob e eu estávamos planejando nosso futuro juntos. Ficou melhor, mais autêntico, mais a minha cara. Terminei meu café e entrei para me arrumar. Encontrei Marcos em um café perto do bairro artístico às 10 horas. Lisa nos apresentou a ela na inauguração da galeria, 2 meses atrás. Ele era amigo do marido dela, um professor de inglês do ensino médio com olhar bondoso e uma tendência a falar de seus alunos como outras pessoas falavam de seus próprios filhos. Este foi o nosso terceiro encontro. Encontros para tomar café que, ainda sem serem chamados de encontros românticos, eram cuidadosamente planejados, embora ambos soubéssemos no que estavam se transformando. Marcos já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto com 2 cappuccinos à minha espera. Eu chutei o seu pedido, disse ele, levantando-se para me dar o gancho. Leite de aveia, certo? Perfeito. Obrigado. Sentamo-nos e ele começou imediatamente a contar uma história sobre a sua turma do 2º ano do ensino médio a tentar encenar Romeu e Julieta. Eles reescreveram o final, disse ele, sorrindo. Romeu acorda antes de Julieta morrer. Eles têm uma conversa muito moderna sobre comunicação e terapia, e decidem simplesmente fugir juntos e começar um podcast. Eu ri. Aquele tipo de risada genuína e espontânea que não exige esforço nem atuação. Por favor, me diga que você gravou. Ah, está no meu celular. Mostrarei a você na próxima vez. Próxima vez. A suposição pareceu-me confortável. Natal. Conversamos por mais de 1 hora sobre os alunos dele, sobre meu trabalho com a Hope and Harvest e sobre o terrível documentário de crimes reais que ambos começamos a assistir por acidente. Ele ouvia mais do que falava, fazia perguntas e realmente esperava pelas respostas. Em nenhum momento me senti como se estivesse competindo por sua atenção ou justificando minhas opiniões. Quando finalmente saímos, ele me acompanhou de volta em direção ao meu loft, diminuindo o passo à medida que nos aproximávamos. Na entrada, ele parou. Podemos nos ver novamente no próximo fim de semana? Ele perguntou. Talvez o jantar desta vez. Eu sorri. Eu gostaria disso. Bom. Ele retribuiu o sorriso, com as mãos nos bolsos, sem insistir para que eu falasse mais. Me mande uma mensagem quando você estiver livre. Eu o vi se afastar sentindo algo que não sentia há muito tempo. Ter esperança. Simples e fácil. Eu não sabia aonde isso ia dar. Não precisava saber. Agora eu confiava em mim mesmo o suficiente para ir embora se a sensação deixasse de ser boa. E essa confiança pareceu a maior vitória de todas. Naquela tarde, espalhei meu portfólio de design sobre a mesa de jantar. Liz havia mencionado a possibilidade de uma posição de sócia na Hope and Harvest. Eles estavam em expansão, procurando alguém que pudesse assumir mais responsabilidades, liderar projetos e ajudar a moldar a identidade visual da organização a longo prazo. Ela perguntou se eu teria interesse. Eu disse sim antes mesmo de poder hesitar. Agora eu estava me preparando para apresentar meu argumento e defender a ideia de apostar em mim mesmo de uma maneira que nunca tinha conseguido antes. Apresentei o meu melhor trabalho. A identidade visual da organização sem fins lucrativos que deu início a toda essa jornada. Uma série de logotipos que criei para 3 restaurantes locais. Cada um distinto, mas coeso. Arte pessoal da minha aula de desenho.
esboços a carvão e experimentos com aquarela que demonstraram versatilidade, criatividade e a capacidade de pensar além das limitações comerciais. Ao observar tudo em conjunto, senti algo inesperado. Orgulho. Foi um bom trabalho. Trabalho que era inegavelmente meu. Sem me deixar influenciar pela opinião alheia sobre o que devo priorizar ou como devo me apresentar. Eu havia encontrado minha voz e ela não tentava agradar a todos. Lisa tinha dito que isso era raro. Comecei a acreditar nela. A parceria pode não se concretizar. Posso apresentar minha proposta e ser rejeitado. Talvez eu tenha que tentar novamente em outro lugar, continuar trabalhando como freelancer ou mudar completamente de rumo. Mas eu sobreviveria. Eu já tinha sobrevivido a coisas piores. Eu sobrevivi a um relacionamento que me fez sentir pequena. Uma humilhação pública que poderia ter me destruído. Assédio concebido para desestabilizar toda a minha vida. E eu sairia do outro lado mais forte. Fechei meu portfólio me sentindo pronto. Independentemente do que viesse a seguir, eu conseguiria lidar com isso. Naquela noite, eu estava na minha varanda enquanto o sol começava a se pôr. As luzes da cidade começavam a cintilar contra o céu que escurecia. Eu segurava uma taça de vinho em uma das mãos. A brisa fresca da noite roçava meu rosto e tudo estava em silêncio. Não bata na minha porta. Nenhuma mensagem de texto raivosa inundando meu celular. Nenhuma voz na minha cabeça me dizendo que eu havia exagerado. Que eu havia cometido um erro. Que eu deveria ter lidado com isso de forma diferente. Apenas silêncio. Aquele tipo de silêncio que costumava me aterrorizar. Durante anos, tive medo de ficar sozinha. Com medo de que, se eu não tivesse alguém, qualquer pessoa, eu me sentiria incompleta de alguma forma. Menos que isso. O medo me manteve em um relacionamento onde eu já me sentia sozinha, onde passei 3 anos me diminuindo para me encaixar na ideia que outra pessoa tinha de quem eu deveria ser. Mas, estando aqui agora, entendi algo que não havia compreendido antes. O silêncio não é vazio. É espaço, possibilidade, a sala para ouvir seus próprios pensamentos sem ruído. Tomar decisões sem precisar da permissão de ninguém, existir plenamente sendo você mesmo sem se desculpar por ocupar espaço. Pensei brevemente na festa de noivado. Aquele momento em que eu caminhava pela multidão com o anel na mão, todos os olhares voltados para mim, todas as conversas se calando à minha passagem. Parecia um final. Mas na verdade foi apenas um começo. O começo do aprendizado de confiar em mim mesma, de acreditar nos meus próprios instintos, de entender que ir embora não é fraqueza, é força. Algumas gotas de chuva começaram a cair suaves e constantes, formando uma fina camada de pó contra o parapeito da varanda. Inclinei o rosto para cima, sentindo a água fresca na minha pele. É assim que soa a liberdade, sussurrei para o ar vazio. A chuva intensificou-se, transformando a cidade lá embaixo em uma aquarela cintilante. Terminei meu vinho, observando as luzes se desfocarem e suavizarem. Sinto-me mais em paz do que me sentia há anos. Então voltei para dentro, fechando a porta da varanda atrás de mim. Olhei ao redor do meu loft, do meu espaço, das minhas regras, da minha vida, dos móveis que escolhi, da arte que pendurei, do silêncio que aprendi a amar. Pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em casa. Não porque eu tivesse tudo planejado, não porque o futuro fosse certo, mas porque eu havia aprendido a confiar em mim mesmo o suficiente para descobrir as coisas conforme fossem acontecendo. Coloquei minha taça de vinho na pia, apaguei as luzes e me deitei na cama. Lá fora, a chuva continuava a cair. Lá dentro, tudo estava em silêncio. E aquele silêncio, já não parecia solidão. Parecia transmitir paz. Se você se emocionou com essa história de Grace retomando o seu poder, clique no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando ela colocou o anel na mão da Sienna e disse, ele é todo seu. Qual foi o seu momento favorito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.